Boa tarde, pessoal. Bom, o que nós vamos fazer agora é tentar esquematizar um diagrama de velocidades para uma turbina Francis. Tá? Aqui nós fizemos um desenho bem simplificado de um rotor, considerando o que seria a seção meridional, caminho do escoamento. Consideramos aqui um conjunto de pás guias e o rotor propriamente dito. Então aqui em cima nós teríamos as pás guias. Por simplicidade, fiz um desenho com elas com formato aqui reto, tá? E aqui embaixo o rotor propriamente dito. Por ela ser reta, eu só marquei um raio aqui como sendo R0. E é isso daí que estaria influenciando. Lembrando que essas pás elas são estáticas durante a operação da turbina, tá? Considerando o regime permanente, as pás guias não se movimentam. Então, ela não vai ter uma velocidade tangencial associada a essa pá, ela está fixa. Só o R0 é o suficiente para caracterizar isso. E aqui R1 seria para a entrada no rotor, R2 para a saída do rotor. Então vamos começar marcando aqui uma direção, seria a direção normal, e uma direção tangencial. Vamos fazer a análise considerando aqui essa pá. A velocidade relativa deve estar de tal forma que não ocorra o choque, seguindo a direção da pá. E a velocidade absoluta, nesse caso, ela estaria alinhada com a direção da pá guia. Uma vez que a pá guia está fixa, a velocidade absoluta na pá guia melhor dizendo, a direção na qual a velocidade absoluta sai da pá guia é a direção na qual ela estaria incidindo no rotor. Então aqui nós teríamos o nosso ângulo alfa. Vou tentar esquematizar isso aqui. Essa seria a nossa velocidade absoluta na entrada. A gente está analisando na posição 1. Então aqui é o nosso V1. Vamos replicar essa direção tangente aqui atrás. E essa daqui seria a velocidade tangencial da pá. 1, na entrada do rotor. Aqui nós teríamos a componente normal. Da velocidade absoluta. E aqui a componente tangencial. E conforme dito anteriormente, aqui estaria a nossa velocidade relativa W1. Então aqui pela nossa definição seria o ângulo β1 e do lado de cá o ângulo α1, onde o ângulo α1 seria o próprio ângulo formado aqui com as pás guias. Tá? Ele estaria seguindo esse mesmo ângulo. Lembrando que da forma como está esquematizado aqui, seria um determinado instante no tempo na onde a posição dessa pá guia está diríamos, em concordância com a posição dessa pá do rotor. Tá? Lembrando, isso é fixo, isso daqui está girando. Então, se a gente analisar no instante de tempo posterior, nós teríamos uma situação onde essa pá do rotor estaria em uma seção intermediária aqui. Eu tentei fazer assim para... Achei que talvez ficasse mais fácil o entendimento. Na saída, vamos marcar aqui uma outra posição radial para a saída. Então, isso daqui também seria na direção do raio. Aqui estaria o centro de giro.
Aqui nós teríamos a direção da pá. E o rotor é projetado o desenho não ficou muito legal, tá? O U2 aqui tá maior do que o 1, quando na realidade é o contrário. Vamos refazer esse desenho aqui embaixo, fora da geometria, para exemplificar um pouquinho melhor. Então aqui seria a velocidade relativa W2, aqui seria a velocidade tangencial da pá no ponto 2, U2. Lembrando que no caso de uma turbina Francis, R2 é menor do que R1, ou seja, o 2 ele deve ser menor do que o 1. Tá? Saiu um errinho aqui. E aqui nós temos a velocidade absoluta V2. E o que aconteceria, teoricamente, com a velocidade, as componentes normal e tangencial? Nós teríamos que a componente tangencial de V2, o VT2, seria zero. E isso daqui aconteceria, velocidade tangencial em 2 seria aproximadamente igual a zero, consequentemente a velocidade absoluta em 2 seria aproximadamente igual à velocidade normal. Lembrando que quando a gente fala de velocidade normal, nós estamos sempre tentando dizer a velocidade do escoamento, ou seja, aquela componente de velocidade que, quando multiplicada pela área da seção transversal, nos dá a vazão que passa pela máquina naquele dado regime de operação. Tá? Dependendo da nomenclatura, vai achar isso daqui como sendo uma velocidade meridional, ou a componente meridional da velocidade, melhor dizendo. Bom, por que isso daqui acontece? Só recapitulando. Tá? Se nós vamos lá para as equações de Euler para turbomáquinas, nós podemos escrever que a carga, H, vai ser igual a 1 sobre G, que multiplica o 1 VT1 menos o 2 VT2. Então a turbina ela vai ser construída de tal forma que a velocidade tangencial do fluido na saída seja a menor possível. Tá? Então, assumindo que ela seja aproximadamente igual a zero, nós teríamos H igual a 1 VT1 sobre G como sendo igual a uma determinada carga máxima possível. Então, ela é construída de tal forma que, no caso de velocidades específicas mais baixas, a saída seria radial. No caso de velocidades específicas mais altas, nós teríamos uma saída axial. Tá? E ambos estariam representados aqui pelo nosso Vn. Então, ela vai estar saindo aqui, imaginando que isso fosse puramente radial, ela estaria saindo aqui na direção do raio, de tal forma que isso aconteça. Objetivo: maximizar a energia transferida no rotor. Vamos chamar isso daqui de 1. E o que nós vamos fazer agora é redesenhar. Então, para a entrada,
nós teríamos VN1, V1, VT1, W1, Esse seria o nosso diagrama de velocidades para entrada do fluido na pá da turbina Francis. Aqui, o ângulo formado entre a velocidade absoluta do fluido e a direção tangente, nós demos o nome de α1, e o ângulo formado entre a velocidade relativa do fluido e a direção tangente, nós demos o ângulo β1. Isso daqui também vai depender da nomenclatura que esteja seguindo, tá? Por exemplo, no livro do Dickson e Hall, eles colocam o β1 como sendo o ângulo formado entre a velocidade relativa e a direção normal. Tá? E para a saída, nós teríamos algo próximo disso daqui. Assumindo que a área da seção de entrada e a área da seção de saída, a área da seção transversal pela qual o fluido passa para efetivamente nos dar a vazão volumétrica que está passando ali, ou o fluxo máximo, que passa naquele dado instante de tempo, seja a mesma, nós temos um outro ponto interessante, que seria a velocidade normal, ou seja, a velocidade que efetivamente está nos dando a vazão, ela se manteria constante nas duas seções, tá? Se isso acontecer, nós teríamos triângulos de velocidade montados aparentemente dessa forma aqui. E aí uma pergunta, na onde estaria então o nosso ângulo α2? É só pegar pela definição, α2 seria o ângulo entre a velocidade absoluta do fluido e a direção tangente. Nesse caso, a velocidade absoluta do fluido já está na direção normal. A direção tangente está aqui. Então, esse seria o nosso ângulo α2 com α2 igual a 90 graus. Um ponto interessante de se conseguir diminuir a velocidade absoluta do fluido, e isso também acontece quando você leva ela simplesmente para a direção necessária para que o fluxo máximo aconteça, tá? Lembrando que não pode ter acúmulo de fluido, nem vai se destruir o fluido, então a vazão máxima ou a vazão em volume deve ser mantida constante. É que quando você transforma essa velocidade absoluta na saída como sendo na direção, ou posiciona ela de tal forma que ela esteja na direção que efetivamente promove a vazão dentro do fluido, minimizando a componente tangencial, você permite que, com a redução da velocidade absoluta do fluido na saída, você tenha uma recuperação de pressão, o que diminui problemas de cavitação. Bom, se a gente observar esse diagrama aqui, na entrada, e vamos só lembrar
pouquinho de trigonometria, a cotangente de um ângulo nada mais é do que 1 sobre a tangente, que é igual ao cateto adjacente dividido pelo cateto oposto. Tendo isso em mente, nós podemos analisar esse triângulo de velocidades e reescrever a velocidade tangencial 1 como sendo a velocidade normal multiplicada pela cotangente do ângulo α1. Então nós vamos ter que VT1 nada mais é do que Vn1 cote α1. E nós podemos escrever a velocidade tangencial da pá, o 1, como sendo igual ao Vn1 cotangente α1, ou seja, VT1 menos o Vn1 que multiplica a cotangente de 180 graus menos β1. Aqui está o nosso ângulo β1. Considerando 180 menos β1, estaríamos falando dessa porção aqui, desse ângulo aqui, tá? Então, fazendo Vn1 com a cotangente desse ângulo, nós estaríamos tirando esse pedacinho aqui. Então, seria VT1, todo esse vetor, menos essa ponta, nos daria o próprio 1. Só isso que está escrito ali. Bom, mas nós também sabemos que cotangente, colocar aqui do lado, de 180 graus menos β1, nada mais é do que menos cotangente de β1. Então isso daqui pode ser reescrito como sendo velocidade tangencial da pá no ponto 1 igual a Vn1 que multiplica cotangente de α1 mais Vn1 que multiplica a cotangente de β1. Ou seja, o 1 nada mais é do que Vn1 que multiplica cote α1 mais cote β1. Bom, vou trazer essa análise aqui para baixo. Então, se nós sabemos que a carga é igual a 1 sobre G, 1 VT1, lembrando que aqui nós já estamos assumindo que a velocidade tangencial no ponto 2 ou na saída do rotor é nula, isso daqui nos permite escrever que a carga vezes a aceleração da gravidade, que é igual a energia por massa, é igual a 1 vezes VT1. Bom, mas aqui em cima nós conhecemos VT1 e nós conhecemos o 1. Então, simplesmente substituindo isso aqui embaixo, nós podemos escrever que a energia por unidade de massa que atravessa o rotor, e isso aqui nós estamos falando da energia por unidade de massa transferida do fluido para as pás do rotor, nada mais é do que Vn1, 1 que multiplica cotangente α1 mais cotangente β1, que multiplica VT1, Vn1, cotangente de α1. Reescrevendo, energia por unidade de massa vai ser igual a Vn1 ao quadrado vezes cotangente α1, que multiplica cotangente α1 mais cotangente β1.
essa seria a energia por unidade de massa transferida para o rotor, assumindo que as equações de Euler para a turbomáquina são válidas, ou seja, nós estamos trabalhando com fluido invisto, tá? Porque isso daqui, ó, saiu de equações de Euler para a turbomáquina. Essa aqui seria uma parte só trigonométrica, mas aqui depende diretamente das equações. Bom, o que nós vamos fazer agora é tentar encontrar uma relação para qual seria a eficiência teórica do rotor de uma turbina Francis. Então vamos montar aqui eficiência. Desculpa, a turbina Francis. Posteriormente, nós vamos comentar sobre a influência da velocidade específica, o que acontece quando nós aumentamos a vazão e assim por diante. Por enquanto, vamos simplesmente pensar nesse nosso esqueminha inicial com esse triângulo de velocidades inicial. Então, ao contrário do que acontece com turbinas Pelton, a gente já conversou sobre isso. Turbinas Francis, a energia vai entrar no rotor na forma de uma parcela como energia de pressão no fluido e uma parcela como energia cinética. Enquanto passa pelo rotor, vai acontecendo essa transferência de energia, tanto da energia de pressão quanto da energia cinética do fluido para as pás do rotor. No entanto, surge um problema dimensional quando nós vamos pensar em eficiência, tá? Em princípio, nós não conhecemos a energia armazenada na forma de pressão. No entanto, nós podemos estimar que a energia que entra no rotor tem que ser igual à energia que foi efetivamente transferida no rotor somado a energia que deixa o rotor. Ou seja, entrou uma determinada quantidade de energia no rotor. Parte dessa energia foi transferida para o rotor. Isso vai ser transferido posteriormente para o eixo. Tá? No entanto, parte da energia continuou com o fluido e passou diretamente pelo rotor. Então, a energia total que entrou no rotor é simplesmente a soma dessas duas parcelas. Se nós assumirmos que toda a energia que está deixando o rotor esteja na forma de uma energia cinética no fluido,
como sendo V2 ao quadrado sobre 2, nós podemos escrever a eficiência do rotor como sendo igual a energia por unidade de massa dividido pela energia por unidade de massa mais V2 ao quadrado sobre 2. Bom, energia útil ou energia aproveitada dividido pela energia total. Bom, mas nós já encontramos uma expressão para isso. Então nós podemos escrever que a eficiência do rotor seria nada mais nada menos que Vn1 ao quadrado, que multiplica a cotangente de α1, que multiplica cotangente α1 mais cotangente β1, dividido por Vn1 ao quadrado, cotangente α1 mais cotangente β1, mais V2 ao quadrado sobre 2. Escrevendo, nós teríamos que a eficiência para o rotor de uma turbina Francis nada mais seria do que 2 vezes Vn1 ao quadrado, que multiplica a cotangente de α1, cotangente α1 mais cotangente β1, dividido por Vn2 ao quadrado, uma vez que o V2 é igual ao próprio Vn2 ao quadrado, mais 2 vezes Vn1 ao quadrado, cotangente α1, que multiplica cotangente α1 mais cotangente β1. Bom, agora, se nós assumirmos que a velocidade Vn2, lembrando que quando a gente fala de Vn2 seria a velocidade na seção meridional, ou seja, nós estamos assumindo uma velocidade que efetivamente nos dá o fluxo máximo, seja igual à velocidade Vn1, tá? Se a área por onde o fluido está passando for mantida constante, nós podemos reescrever essa expressão como sendo a eficiência do rotor igual a 2 vezes cotangente α1, que multiplica cotangente α1 mais a cotangente β1, dividindo isso daqui por 1 mais 2 vezes cotangente α1, cotangente α1 mais cotangente β1, e reescrevendo, nós teríamos que a eficiência do rotor de uma turbina Francis, considerando que o fluido é invisto, ou seja, trabalhando com equações de Euler para turbomáquina, sem considerar perdas, tá? Então não fizemos nenhuma relação para considerar qualquer tipo de perda no rotor, e assumindo que a velocidade
do fluido na saída aconteça na direção normal e que essa velocidade na saída do rotor seja igual à componente normal da velocidade do rotor, absoluta do fluido, desculpa, na entrada do rotor. Tá? Então nós vamos ter que a eficiência do rotor vai ser igual a 1 menos 1 dividido por mais 2 vezes cotangente alfa 1, cotangente alfa 1 mais cotangente beta 1. Isso é uma expressão interessante porque ela nos dá uma eficiência teórica para o rotor com base apenas no ângulo de entrada da velocidade absoluta e no ângulo da velocidade relativa. Tá? Lembrando que o beta nada mais seria do que o ângulo da pá. Então nós temos uma expressão teórica para a eficiência do rotor com base no ângulo, esse beta aqui ficou meio estranho, com base no ângulo de entrada da pá e com base no ângulo de entrada da velocidade absoluta do fluido. Bom, para esse vídeo por aqui, depois nós vamos falar de eficiência hidráulica para a turbina Francis.